Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos aqui para mais uma aula de introdução à economia, ainda no tópico demanda. Hoje, né, nesse momento, a gente vai ver quais são as variáveis que afetam a demanda, né? Aqui na microeconomia, né, a gente tem um modelo simplificado, né? Mas a gente consegue ter uma ideia aqui do que está acontecendo, né? Então, quais são os fatores, né, que influenciam a demanda? A riqueza, né, o quanto de riqueza a pessoa tem, né, e a sua distribuição. Então, ver como que a distribuição de renda na economia é importante para saber o quanto vai ser a demanda de um determinado bem ou serviço. A renda do consumidor é importante, né, o quanto de renda os consumidores têm. O preço de outros bens e serviços, né, então bens substitutos, né? Ou seja, você pode pegar um Uber ou ir de ônibus, né? O preço relativo desses dois bens vai contar, né? Para você tomar a decisão de qual bem você vai consumir, né? Então, muitas vezes, dependendo se você está em mais de uma pessoa, vale mais a pena você pegar um Uber para ir para a universidade, por exemplo, né? Em duas pessoas, né? Sairia por 6, 7 reais, talvez o Uber dê o mesmo valor, 6 ou 7 reais, né? Então, o preço dos outros bens também contam, né? Fatores climáticos e sazonais, né? Ou seja, o milho, por exemplo, ele tem uma, uma sazonalidade, né? Tem um período do ano que você tem uma produção maior, isso modifica os preços, né? A propaganda, né, o quanto o marketing de um determinado bem ou serviço ele é, ele é bem feito, né, isso afeta a demanda por aquele bem, né? Então, por exemplo, já faz muitos anos que tem uma propaganda contra o cigarro, né? Você consegue perceber, né, que tem muito menos gente fumando hoje em dia do que da época que eu era adolescente, por exemplo, né? Os hábitos, gostos, preferências pelos consumidores, né? Em 6/10 de 2020, eu estou morando em Belém do Pará e tenho um hábito aqui de consumir açaí depois do almoço, né? É uma preferência dos consumidores aqui do Pará, né? E de outros estados aqui da região norte. Mas é um hábito, é uma preferência, é um gosto que não tem em em outros estados, né? A expectativa sobre o futuro, né, facilidade de crédito, então tem várias variáveis que influenciam a demanda. Mas a gente vai falar que a quantidade demandada, QD, né, quantidade demandada de um bem I, esse bem I é um bem qualquer, tá? É o feijão, é o crédito, é a água, é o café, é o carro, qualquer bem aqui, né? A quantidade demandada de um BI depende do preço desse bem, que é PI, o preço do bem substituto, PS, né? Então, o que são bens substitutos? O que é o preço PI, né? Por exemplo, é o preço do próprio Uber, né? Ou o preço do próprio ônibus, ou o preço da água, ou o preço do café, né? É o preço do bem. O PS é o preço do bem substituto, né? Então, você pode, por exemplo, substituir feijão por grão de bico, por exemplo, né? Então, se o feijão está ficando muito caro e o grão de bico está no mesmo valor, como eles têm as mesmas propriedades, você pode substituir, né? Bens complementares, né? Por exemplo, para mim, né, carne e batata são bens complementares, né? Você consome eles em conjunto, né? Então, o preço de um bem, se a carne ficar muito cara, isso influencia na demanda por batata, né? Depende da renda dos consumidores, né? Isso aqui, a renda, ela tem uma relação um pouquinho mais complexa, né, com a demanda de bens e serviços, e depende dos gostos e preferências, né, que aqui é mais o quanto a propaganda impacta nos gostos e preferências, né, depende da cultura local, né, de novo aqui em Belém do Pará, o açaí é muito importante, né. A primeira coisa que a gente vai falar aqui, então, sobre demanda, é a Lei Geral da Demanda. Aqui começa a teoria, né? A Lei Geral da Demanda vai falar para a gente que existe uma relação inversa entre o preço do bem
e a quantidade demandada daquele bem. Então, se o preço do açaí aumenta, a demanda por açaí vai cair. É uma relação negativa, ou seja, se aqui a gente colocar um sinal de mais, aqui vai ficar um sinal de menos, mas com menos dá menos, que é menor que zero, né? Então, isso é a lei geral da demanda, né? É uma relação inversa entre a quantidade do produto e o preço desse produto. Se aumenta o preço do tênis, o que acontece com a demanda por tênis? A demanda por tênis cai. Se aumenta o preço dos carros, o que acontece com a demanda por carros? O preço dos carros cai. Se aumenta o preço dos ônibus, o que acontece com a demanda pelo ônibus? A demanda pelo ônibus cai. Se aumenta o preço do celular, o que acontece com a demanda pelo celular? Cai, né? Então é isso, né? Existe uma relação negativa, uma relação inversa, né? Entre o preço do produto e a quantidade demandada desse produto, né? A gente tem um exemplo aqui, né? A gente tem aqui um preço, um produto qualquer, tá? Nem tem aqui uma definição de que produto é. É um produto qualquer, né? Percebam vocês, quando o preço do produto é uma unidade, você tem demanda de 30 unidades. Quando o preço aumenta para 2 unidades, cai em 5 unidades a demanda pelo produto, né? Caiu de 30 para 25. Quando o preço aumenta de 2 para 3, a demanda pelo produto cai de de 25 para 20. Quando o preço aumenta de 3 para 4, cai de 20 para 15. Quando aumenta de 4 para 5, cai de 15 para 10, né? Isso a gente pode ver graficamente, né? Se a gente colocar aqui no eixo vertical o preço do produto I, né? Então, que preço são esses? O preço 1, o preço 2, o preço 3, o preço 4 e o preço 5, né? Então, nesse eixo aqui, no eixo vertical, a gente tem um preço, né? Aqui é representado pelo PI. No eixo horizontal, a gente tem a quantidade demandada do bem I, né? Que é a quantidade demandada? 10, 20, 30, né? E assim sucessivamente. A gente pode ver essa relação graficamente, né? Então, quanto o preço é 5, né? A demanda pelo produto é 10. Quando o preço é 4, a demanda pelo produto é 15. Quando o preço é 3, é 20. E assim a gente vai montando, né? Quando o preço é 1, a demanda é 30. E aí a gente tem a reta de demanda. Essa reta de demanda, ela é negativamente inclinada. Por que ela é negativamente inclinada? Porque ela tem uma relação inversa com o preço. Tudo bem essa ideia? Percebam vocês, aqui a gente tem uma relação endógena entre preço e quantidade. Quando eu vario o preço, quando eu causo uma variação no preço, seja aumentando o preço ou diminuindo o preço, eu estou aumentando ou reduzindo a quantidade demandada daquele bem. Então, quando eu estou olhando para o preço do bem e a quantidade do bem, eu estou andando em cima dessa reta de demanda. Se acontecer alguma coisa fora desse nosso mercado aqui, da quantidade demandada do bem e do preço do bem, pode ser que essa curva de demanda se desloque, a demanda pelo bem. A gente vai ver isso com mais calma, né? Mas percebam isso, gravem isso, né? Quando a gente está olhando para o preço do bem e a quantidade do bem, a gente está em cima da nossa reta de demanda. A gente está andando em cima dessa reta. Por que que isso ocorre, né? Por que que quando a gente aumenta o preço, a quantidade demandada cai? A gente aumenta o preço, a quantidade demandada cai. Por que que isso acontece? Por conta de dois efeitos. Efeito de substituição, conforme o preço vamos supor que aqui fosse o feijão, né? Conforme o preço do feijão vai subindo, a demanda por feijão vai aumentando, porque as pessoas estão consumindo agora grão de bico, por exemplo, que é um substituto do feijão, né? E também tem a questão da renda, né? Conforme o preço vai aumentando, você não tem renda, né, para consumir aquele bem.
Então é isso, né? A questão importante dessa aula. A gente tem aqui os fatores que afetam a demanda, né? A gente olhou para o primeiro fator que afeta a demanda, que é a quantidade, que é o preço do próprio bem. Quando a gente olha para as variáveis que afetam a demanda e a gente olha só para o preço do próprio bem, a gente encontra a lei geral da demanda. O que é a lei geral da demanda? É essa relação inversa entre preço e quantidade. Aumentos de preço fazem ter uma queda na quantidade demandada. Isso acontece por quê? Porque as pessoas substituem aquele bem ou serviço ou a renda das pessoas mesmo que não tem mais renda para consumir aquele determinado bem ou serviço. Obrigado por estarem aqui. Até o final dessa aula. Até a próxima.